E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo sobre o desejado de todas as nações. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no capítulo 39, que tem aquele título super impactante, Dai-lhes voz de comer. Pois é, Dani. E a pergunta que guia a nossa conversa hoje é daquelas de parar para pensar, né? Como é que se alimenta uma multidão inteira com quase nada na mão? Parece uma situação sem saída, mas a gente vai ver direitinho como essa história se desenrola. Exatamente. Então, para a gente entrar na história, vamos visualizar a cena. Jesus e os discípulos, eles estão procurando um lugar mais calmo, sabe? Um cantinho para descansar. Só que esse plano de sossego, bem, digamos que ele é interrompido bem rápido. Com certeza não dura. A multidão encontra eles e vai atrás. E olha, não estamos falando de um grupinho não, viu? O texto fala em 5.000 homens, e isso sem contar as mulheres e as crianças. É uma escala, assim, gigantesca. Imagina só a cena. É uma cena muito forte, né? E o mais incrível de tudo é a reação de Jesus. Em vez de ficar frustrado de pensar, puxa, estragaram o meu descanso, ele olha para aquela gente toda com uma compaixão imensa. O texto diz que ele os via como ovelhas que não têm pastor. É esse sentimento que dá o pontapé inicial para tudo que vai acontecer. Pois é, e essa compaixão toda faz com que ele passe o dia inteiro ensinando e curando. Só que, claro, o tempo passa, o sol vai baixando, e aí surge um problema super prático. Todo mundo ali está cansado e principalmente com muita fome. Exato. E é aí que os discípulos chegam com uma solução que, vamos combinar, do nosso ponto de vista humano, faz todo sentido. Ele fala, Jesus, melhor mandar essa galera embora, né? Para eles poderem ir para as vilas aqui perto e comprar alguma coisa para comer. Uma solução super lógica, mas que está limitada à perspectiva humana. E é exatamente nesse ponto que a história tem uma virada daquelas, com a resposta totalmente inesperada de Jesus. E isso já nos joga para a segunda parte da nossa análise. É isso aí. Ele simplesmente olha para os discípulos e dá uma ordem direta. Dai-lhes voz de comer. Gente, imagina o susto! O nosso material de estudo explica que essa ordem era, na verdade, um verdadeiro teste de fé. Ele queria ver se eles iam olhar só para os próprios recursos ou se iam confiar no poder dele. E a resposta deles mostra esse contraste de um jeito perfeito. De um lado, você tem o Filipe, todo pragmático, fazendo as contas e concluindo, olha, nem com 200 denários de pão a gente consegue. Foco total na falta. Mas aí vem o André, que olha para o que está ali presente. Bom, tem um rapaz aqui com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E com esse pouquinho, Jesus mostra o poder de Deus em ação. O processo é super simples e organizado. Primeiro, ele manda organizar a multidão em grupos para colocar uma ordem na situação. Depois, ele pega os pães e os peixes, olha para o céu e abençoa, ligando aquele recurso tão pequeno à fonte de todo o poder. E só então, ele parte o pão, entrega aos discípulos e eles começam a distribuir para todo mundo. O resultado é simplesmente extraordinário. O texto é bem claro. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Pensa só, não foi um lanchinho para enganar a fome, não. Foi uma refeição completa que deixou todo mundo farto. É a abundância total nascendo da escassez. É incrível. E a abundância não para por aí. Depois que todo mundo está satisfeito, eles ainda recolhem o que sobrou. E o número é muito simbólico, 12 cestos cheios, um para cada discípulo. Isso representa uma provisão que não é só perfeita e completa, é superabundante. Não só atende à necessidade, mas transborda. É uma história poderosa demais, sem dúvida. Mas como a gente sempre vê, o milagre em si aponta para algo muito maior. Então agora vamos mergulhar um pouco nas lições mais profundas sobre confiança e provisão divina que essa história nos ensina. Sem dúvida. E uma das lições mais bonitas para mim é que esse milagre extraordinário na verdade revela o poder que Deus exerce todos os dias, de um jeito mais silencioso. A produção da colheita, por exemplo, é a mesma obra divina de multiplicação, só que através da natureza. A gente planta semente, mas é Deus que faz a coisa toda crescer. É verdade, Dani. E tem também uma lição muito importante sobre não desperdiçar. Aquela ordem, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca, ela é muito forte. E isso vale não só para o pão e para o peixe, mas também para as oportunidades de servir, para as verdades espirituais que a gente aprende. A ideia é que nada que venha de Deus deve ser desperdiçado. E isso nos leva direto ao coração da questão. De um lado, a gente tem a lógica humana, que foca na escassez, que sempre pergunta, mas o que é isso para tanta gente? E do outro lado, a gente tem a fé divina, que simplesmente começa com o que se tem e obedece ao chamado, dai-lhes voz de comer. É uma mudança total de mentalidade.
O que nos faz pensar, claro, sobre qual é a nossa parte nessa missão toda. Como a gente pode aplicar essas lições na prática? De que forma a gente pode ser parte dessa obra de provisão? Então, o relato nos mostra um modelo bem claro de como as coisas funcionam. A provisão vem do Pai, passa por Cristo, que por sua vez entrega aos discípulos, para que eles distribuam à multidão. Nós somos chamados para ser exatamente isso, canais. A gente recebe de Deus para poder compartilhar com os outros. E aí a gente descobre um princípio fantástico. O fluxo da graça não para. Enquanto os discípulos estavam distribuindo, as mãos deles nunca ficavam vazias. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe da fonte de toda a força. É um ciclo virtuoso. A gente recebe para repartir, e ao repartir, a gente se abre para receber ainda mais. Exato. Então, se a gente fosse resumir as lições práticas, seria algo assim. Primeiro, somos canais da provisão de Deus. Segundo, a obra dele avança pela fé, não por causa dos nossos números ou talentos. Terceiro, a gente precisa trazer nossos pães de cevada para Jesus. E por fim, não podemos fechar os olhos para as necessidades que estão bem do nosso lado. Perfeito, Daniel. E para fechar essa ideia, tem uma citação do material que resume tudo de um jeito brilhante. O pouco que é sábia e economicamente empregado no serviço do Senhor do Céu aumentará no próprio ato de ser comunicado. Em outras palavras, o recurso se multiplica no momento em que é compartilhado. Essa é uma reflexão e tanto. E ela nos leva à pergunta que fica no final desta nossa conversa, um convite mesmo para a gente se autoavaliar. Olhando para a nossa vida, nossos recursos, nossos talentos, nosso tempo, quais são os pães e peixes que a gente pode oferecer hoje? Uma pergunta para a gente guardar e pensar a respeito. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais essa análise. Obrigado demais por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembre-se que esse é só um resumão. O material completo está esperando por vocês para um mergulho ainda mais fundo. Até a próxima! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.